Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. A gente está iniciando aqui mais uma aula de Física da semana, onde nós estaremos hoje trabalhando um novo tema. Nas últimas aulas a gente vinha falando de mudanças de estado, não foi isso que a gente combinou? Pois hoje a gente vai iniciar um novo tema. Hoje a gente vai iniciar o tema de modelo padrão para a formação do sistema solar. Hoje, galerinha, a gente vai estar trabalhando alguns conceitos relacionados aos planetas, aos astros que se encontram no nosso sistema solar e também como se deu origem a esse sistema solar. Beleza? Então, na nossa aula de física de hoje, a gente vai um pouco para fora do nosso planeta, a gente vai estudar um pouquinho. Então, falar do nosso sistema solar, beleza? Aula de hoje, jovens, dia 22 de setembro, dia de quinta-feira, nosso encontro das quintas-feiras, disciplina de Física, e eu, professor Caio, estarei aqui com vocês em mais uma aula de Física, beleza? Vamos então começar o nosso encontro de hoje, galerinha, para a gente então falar do nosso sistema solar, beleza? Bom, meus queridos, começando o nosso encontro de hoje, a gente vai falar da nossa disciplina, que é Física. Eu, professor Caio, estarei aqui com vocês trabalhando esse tema, né? Modelo padrão para a formação do sistema solar. E a data de hoje, dia 22 de setembro. Galerinha que está diretamente de Jacobina, que está nos acompanhando, os polos que estão logando pouco a pouco no nosso IPTV, sejam muito bem-vindos. O Alan, o Everton já está participando aqui, dando aquele bom dia especial lá de Jacobina, né, Alan? Alan, diretamente de Jacobina, participando da nossa aula. Pois, Alan, já anota aí o título do nosso tema de hoje, que a gente volta em instantes, tá bom? Dá um minutinho aí para vocês. Muito bem, jovens. Então, começando de vez aqui o nosso tema de hoje, a gente vai, então, iniciar os seguintes objetivos. Olha só. Conhecer o ramo da astronomia que estuda o universo e seus diversos corpos celestes. Então, hoje, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a astronomia, que faz um papel importante no estudo do universo e de diversos corpos celestes. Além disso, nós vamos analisar a composição do universo, mais especificamente do nosso sistema planetário, por meio das leis da natureza, assim como por meio de instrumentos utilizados pela ciência. E também nós vamos reconhecer, olha só, reconhecer o modelo padrão
para a formação do sistema solar, tá bom? Então, o nosso encontro de hoje ele vai se basear nesses 3 tópicos, tá? Nesses 3 objetivos. Conhecer um pouquinho da astronomia, analisar a composição do universo e reconhecer o modelo de formação do nosso sistema solar. Beleza? Então, galerinha, para a gente começar, a gente vai começar definindo o que é um sistema planetário e o que seria o nosso sistema solar. Bom, de acordo com a astronomia, que é uma área de estudo dos corpos celestes, diferente da astrologia. O que seria a astronomia, professor? Ela é uma área de estudo da física que busca estudar os corpos celestes ao nosso redor, incluindo também o nosso corpo, né? O nosso corpo celeste, que é o planeta Terra. Porém, a astrologia, ela já é uma pseudociência, ela não é considerada uma ciência, porque ela não se baseia em fins científicos, ela busca apenas a tentativa de descrever o seu futuro, dizer como será o seu futuro durante a semana, durante o mês, durante o ano. Então, ela não se baseia em fins científicos, por isso que é chamada de pseudociência. Bom, então, de acordo com a astronomia, que é o nosso foco de estudo hoje, certo, Jaqueline? Um sistema planetário é um sistema formado por estrelas, planetas e outros corpos celestes que vão girar, que vão orbitar ao redor dessa estrela, tá? Então, esse conjunto planetário, ele sempre tem que ter essa composição. Você tem uma estrela, que vai dar o nome a esse sistema, e esse sistema só é planetário se ele tiver planetas ao redor dessa estrela. Além disso, eu posso ter outros corpos celestes, como satélites, cometas, asteroides. E o sistema, quando ele é composto pela estrela Sol, ele leva o nome de sistema solar. Então, quando esse sistema ele é composto pela estrela que faz parte do nosso sistema planetário, que é o Sol, ele se chama sistema solar, tá? Então, o Sol será a estrela que dará o nome para o nosso sistema. Beleza? E ao redor dessa estrela, ao redor do Sol, você tem 8 planetas e outros corpos celestes. Tá? Então você tem 8 planetas e outros corpos celestes. Perfeito, galerinha de Uruçuí. Aí você tem, olha só, você tem Mercúrio, Marte, você tem Vênus, você tem Terra, você tem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Então você tem esses 8 planetas, que são chamados aí de planetas principais. Vou já dizer para vocês o que são esses planetas principais. Mas existem também outros planetas. Existem aí
mais alguns planetas secundários no nosso sistema solar. O nosso sistema solar, ao total, ele contabiliza 10 planetas conhecidos. Professor, não eram 9, não? Não, 10. Vou já mostrar para vocês hoje quais são esses 2 a mais. Recentemente, ele deixou de ser planeta principal e passou a ser planeta secundário, né? Que é Plutão. Então, jovens, o sistema solar, ele é um sistema planetário composto por 8 planetas principais e outros corpos celestes. Esses outros corpos celestes podem ser satélites, cometas, asteroides, matéria interplanetária e planetas secundários, tá? Então você tem aí vários corpos que estão presentes nessa região que se chama Sistema Solar. Ana Maria, galerinha de Uruçuí, está presente aqui na nossa aula. Muito bom dia. E aí, jovens, como eu falei para vocês, o nosso sistema, ele tem uma família. Essa família é formada por 8 planetas principais e também é constituído por planetas secundários. O que são planetas secundários? São planetas anões e satélites. Por exemplo, a Lua, ela é considerada um planeta secundário também, tá? A Lua, mesmo sendo um satélite, ela também é considerada planeta secundário. E aí você tem, além dos planetas principais e secundários, você tem cometas e um grande número de asteroides que estão presentes ao redor do nosso sistema solar. Certo? Jovens, então essa composição é a composição de um sistema planetário. Principalmente um sistema planetário que tem uma estrela muito grande. Quanto maior for a estrela que compõe esse sistema planetário, maior será a atração causada por ela. O Sol é uma das menores estrelas encontradas até hoje. Porém, ele ainda consegue atrair uma massa muito grande para perto dele. Então, se o Sol é do tamanho que é da dimensão que é, e é uma das menores estrelas encontradas hoje em dia, imagina o nosso tamanho, né? A gente é pequeno, a gente é muito pequeno, comparado com o resto do universo, tá bom? Então você tem aí para compor esse sistema, que é o nosso foco de hoje, 8 planetas principais, você tem diversos planetas secundários, 2 planetas anões e vários satélites, cometas e um grande número de asteroides. Beleza? Os planetas, eles vão ser diferentes das estrelas por qual motivo, professor? Primeiro, os planetas, eles são compostos por rochas ou gases, tá? E uma informação muito importante, eles não possuem luz própria e normalmente orbitam uma estrela, possuindo uma órbita conhecida, uma órbita estabelecida. Por exemplo, você sabe qual é a órbita do planeta Terra.
você sabe que ele leva um período de órbita. De quanto tempo? 365 dias, né? Então, os planetas, diferentemente das estrelas, eles podem ser classificados como rochosos ou gasosos e eles não possuem luz própria, além de orbitarem uma estrela. Então essas são as principais características de um planeta, principalmente nesse ponto de que eles não possuem luz própria. Será a principal diferença que a gente vai ter entre planetas e estrelas. Os planetas, eles não possuem luz própria. Já as estrelas, professor, vamos lá para as estrelas. As estrelas serão corpos celestes que têm luz própria e seu brilho parece piscar. É uma característica também que a gente percebe durante a noite. Se você olhar para o céu, dá para a gente observar a olho nu alguns planetas e também algumas estrelas. O planeta que mais facilmente a gente consegue observar seria Júpiter, devido à sua dimensão. Júpiter é o ponto mais brilhoso, tirando a Lua, né? É o ponto mais brilhoso no céu durante a noite. É Júpiter. Então, excluindo a Lua, o ponto mais brilhoso que você teria no céu à noite seria Júpiter. Porém, esse brilho dele é contínuo. Por quê? Porque não vem dele, não é originado dele. Esse brilho é originado do Sol, que incide na superfície de Júpiter e reflete até o nosso planeta. Então, basicamente, acontece isso, olha só. O Sol, ele lança luz até a superfície de Júpiter e essa luz, ela reflete até o nosso planeta. É assim que a gente consegue ver Júpiter. É basicamente uma reflexão da luz do Sol. Mesmo fenômeno que acontece na Lua. Tá? Mesmo fenômeno que acontece, que possibilita a gente ver a luz da Lua. Só que a Lua, como ela está mais perto, a gente consegue observá-la melhor. Ok? Já as estrelas, por que a gente percebe as estrelas piscando, professor? Porque as estrelas, elas estão bem mais distante do que a Lua, do que Júpiter, e elas vão lançando a sua própria luz. Elas acabam lançando a sua própria luz. Então, ao lançarem a sua própria luz, elas vão irradiando luz, lançando luz. E essa luz, até chegar aqui, ela vai chegando em parcelas. Então, a gente percebe como se ela estivesse piscando. Ali, ela está transmitindo para a gente parcelas da luz dela. Tá? E, além disso, você tem uma reação com a nossa atmosfera. A luz, ela não vai chegar na nossa atmosfera do mesmo jeito que ela estava vindo fora da atmosfera. Porque a nossa atmosfera, ela tem gases. Ela tem diversos gases
que vão reagir com essa luz. Lá na segunda série a gente vai estudar a luz. E aí você vai perceber que acontece o fenômeno da refração. Ou seja, quando a luz ela sai de um meio e passa para o outro, onde esses meios têm características diferentes. Então, quando isso acontece com a luz, ela pode ser afetada ou não quando ela passa por um meio. Ser afetada, que eu digo, é mudar de velocidade. Ela pode ficar mais lenta ou ela pode ficar mais devagar. Perdão, mais lenta ou mais rápida. Tá? E isso por conta da mudança de meio. Então, são esses fatores que vão alterar a luz de uma estrela, provocando esse brilho, provocando esse piscar. Tá bom? Então, a distância que ela está no nosso planeta, a reação com os gases da atmosfera, da luz da estrela com os gases da nossa atmosfera, é um outro fator. E a principal diferença entre planetas e estrelas está na composição dessa luz. Das estrelas, a luz é dela mesmo. Ela vai possuir luz própria. Já dos planetas, não possui luz própria. Beleza? Então você vai ter essa grande diferença. A principal diferença entre planetas e estrelas está aí. Um vai possuir luz própria, o outro não vai possuir luz própria. Perfeito? Ah, professor, eu lembro disso lá em ciências. Pois é. É uma característica que a gente tem que levar em consideração quando estuda o sistema solar. Você vai ter também a diferença entre planetas que são formados por terra e planetas que são formados por gases. Vamos lá para essa diferença também. Planetas formados por terra ou planetas telúricos. Quais são as características desses planetas? Vamos lá. Eles são planetas mais próximos do Sol. São planetas mais próximos do Sol. Eles são os menores planetas. Além disso, eles possuem origem rochosa e a lista que compõe esses planetas, ela é composta por Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, os 4 primeiros planetas. São os 4 primeiros planetas do nosso sistema. Beleza? Então, quando falar em planeta telúrico ou terrestre, você está trabalhando com planetas compostos por rocha. São planetas compostos por terra. E esses planetas são os mais próximos do Sol. Eu vou já explicar o porquê.
Vou já dizer o porquê da proximidade desses planetas do Sol. E existem também os planetas longínquos ou gigantes. Planetas longínquos ou gigantes são planetas, veja só, mais afastados do Sol, são os planetas mais longe, são os maiores em sua dimensão, são os planetas de maiores dimensão, e são eles Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São os 4 últimos planetas. Também vou explicar o porquê dos planetas longínquos ou gigantes eles estarem mais afastados. Uma das justificativas é a sua composição. Esses planetas, esses 4 últimos planetas, são planetas gasosos. Então, uma das justificativas deles estarem longe é a sua composição. São planetas gasosos. Perfeito? Beleza? Jovens, vamos então para a justificativa, né? Vamos então já para a justificativa que vai dizer o porquê desses planetas terrestres serem os planetas mais próximos, serem os planetas menores, e depois a gente vai falar dos planetas longínquos ou gigantes, o porquê deles serem gigantes, o porquê deles estarem mais afastados do Sol. Bom? Só quero que você já anote essas informações desses planetas classificados pela sua proximidade ou seu afastamento, classificados pela sua composição e pela sua dimensão, tá? Longínquos, planetas mais afastados, são planetas maiores, normalmente compostos por gases. Planetas terrestres ou telúricos são planetas mais próximos, são os menores do nosso sistema e eles possuem origem rochosa. Ok? Bom, vou dar um timezinho para vocês, galerinha de Uruçuí, polo número 5, está chegando agora, dando aquele bom dia especial. E depois desse minutinho que eu vou dar, a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento dos planetas. Então eu vou te dar aí um minutinho para você e a gente volta já.
Vamos lá, jovens. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galerinha, dando continuidade aqui, nós vamos falar de dois movimentos principais. Dois movimentos principais. Quais são eles, professor? Movimento de translação e movimento de rotação. Tá bom? São esses dois movimentos que os planetas eles vão ter principalmente. Beleza? Vamos lá. Os planetas, eles vão possuir vários movimentos. Você tem o movimento de precessão de um planeta. Professor, o que é um movimento de precessão? O planeta, ele faz um movimento idêntico a um peão. Além do movimento de translação, além do movimento de rotação, o planeta ele ainda executa um movimento de precessão, que é um movimento semelhante ao movimento de um peão. Ele vai ter um ponto fixo e, além desse ponto fixo, ele vai rodopiar as suas outras extremidades. Pode abrir aqui para mim, Flavilton? Então, imagina aqui que o meu braço ele seria um planeta, tá? O que é que vai acontecer? O movimento de precessão, como eu estava falando dele, é um movimento idêntico a um movimento de um peão. Quem já brincou aí com peão sabe como é o movimento de um peão, né? Então, o planeta, ele vai ter um ponto fixo e vai girar idêntico a um peão. Esse é o movimento de precessão. Porém, eu não vou dar prioridade para esse movimento. Eu vou dar prioridade para os principais, que são os movimentos de translação e de rotação. São os dois movimentos principais. Tá? O movimento de translação, professor, ele é caracterizado pelo quê? Transladar representa mudar de posição. O significado da palavra transladar, o significado da palavra translação é mudar de posição. Certo? Galerinha de Ribeiro Galeota. Então, quando o nosso planeta ele muda de posição, quando um planeta ele muda de posição, você diz que esse planeta está sofrendo um movimento de translação. Ok, Uruçuí, Jacobina, galerinha que está pelo YouTube também. Movimento de translação. Ele está colocando na telinha o seguinte. É um movimento que os planetas percorrem uma órbita elíptica ao redor do Sol. Essa órbita elíptica ela já foi um problema, né? Esse formato da órbita já foi muito questionado. Antes da gente conhecer esse formato atual, que é o formato elíptico, já houve uma grande discussão sobre o formato da órbita dos planetas e também quem se encontrava no centro do sistema solar.
no centro do nosso sistema planetário. Nós tínhamos uma teoria chamada de geocêntrica, não é isso? Teoria geocêntrica, geo vem de terra e cêntrica vem de centro. Então, de acordo com essa teoria, você terá a Terra no centro do sistema planetário. E, inicialmente, a órbita dessa teoria era uma órbita circular, porque essa teoria ela foi proposta por filósofos gregos, cientistas gregos, que a gente chama de filósofos naturais. A gente não chama de cientistas, sim de filósofos naturais. E esses filósofos naturais, eles proporam então uma ideia de Terra no centro, o Sol e os outros planetas conhecidos até então, eles orbitavam esse nosso planeta e a órbita de todos eles eram circulares. Os filósofos gregos, eles queriam ver a matemática em tudo, né? Então, a órbita, para eles, era uma órbita circular. Com o passar do tempo, nós, então, discutimos que não estava correto a teoria do geocentrismo. A mais correta seria a teoria do heliocentrismo. Hélio vai representar Sol. Centrismo representa no centro. Então agora você já tem um sistema bem mais parecido com esse da imagem, onde o Sol ele ocupa o centro do sistema. E as órbitas, porém, permaneceram circulares. Esse sistema do Sol no centro e as órbitas circulares foi o sistema proposto por Nicolau Copérnico. Tá? Nicolau Copérnico. O antecessor, que era o sistema geocêntrico, ele foi constituído por filósofos naturais e teve um defensor que levou um grande crédito sobre essa teoria, que foi Cláudio Ptolomeu. Ele fez até um livro, ele criou um livro para explicar essa teoria, um livro que ficou muito famoso na época, que é o livro chamado de Almagesto. Depois você pode até dar uma olhadinha na internet sobre esse rapaz Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, o escritor do livro Almagesto. O professor tem para vender? Tem. Olha, esse livro é muito antigo. Muito antigo mesmo. Tá? E as ideias de Cláudio Ptolomeu já foram até deixadas de lado, né? Já foram até deixadas de serem usadas. Então, dificilmente se acharia aí na internet para vender. Mas pode ser que ache. Algumas outras edições, né? Mas hoje nós temos a teoria de Copérnico, que também foi deixada de lado. Por quê? Porque a teoria de Copérnico, ela dizia que o Sol estava exatamente no centro. Porém, um outro rapaz, chamado de Johannes Kepler, ele utilizou alguns conhecimentos de Copérnico
e descreveu um novo sistema solar. Por isso que eu coloquei aí mais Kepler. Que junto com Copérnico, a mesma base da ideia, que era o sistema heliocêntrico, o Kepler utilizou. Porém, ele não disse que o Sol estava exatamente no centro. Ele disse que o Sol estava um pouquinho deslocado, que é o que você está vendo na imagem. O Sol ele não está exatamente no centro da imagem. Ele está ligeiramente deslocado para a direita. Então, esse sistema é o sistema de Kepler, em que a órbita permanece elíptica, a órbita é elíptica, e o Sol ele está um pouquinho deslocado para um dos lados dessa órbita. Copérnico, o Sol está exatamente no centro e a sua órbita não é elíptica. A sua órbita ela é circular. Ela é completamente circular. Então, por isso que esse sistema aqui, que a gente está representando na imagem, é o sistema de Kepler e não o sistema de Copérnico. Tá bom? Porém, voltando aqui para o movimento dos planetas, quando um planeta ele executa essa órbita, quando ele gira em torno do Sol, ele está executando um movimento de translação. Então, quando eu tenho um giro completo ao redor da estrela que compõe esse sistema planetário, eu digo então que o planeta ele se moveu, ele se locomoveu e ele então teve um movimento de translação. Perfeito? Todas as vezes que o planeta ele mudar de posição ao redor do Sol, ele sofreu um movimento de translação. Porém, existe um outro movimento, o movimento de rotação. Um outro movimento principal, que é o movimento de rotação. O de translação, ele é um movimento que vai dar origem, por exemplo, às estações do ano. A questão climática, por exemplo, na Terra, ela vem em decorrência, ela surge devido a esse movimento de translação. Porque, ora, o planeta ele vai estar mais perto do Sol, ora, o planeta vai estar mais longe do Sol. Então, a incidência solar que chega até o nosso planeta vai ser diferente para cada posição que ele ocupa. Há momentos que a incidência solar é maior, há momentos que a incidência solar é menor. Então, as estações do ano, elas estão relacionadas a essa intensidade de radiação solar, essa intensidade de energia térmica que chega até o nosso planeta. Ok? Já o movimento de rotação, ele caracteriza um movimento oscilatório do planeta ao redor do seu próprio eixo. Então, ao invés do planeta mudar de posição, ele só rotaciona ao redor de si mesmo. Então, Saturno ele vai dar uma volta ao redor de si mesmo. O Urano vai dar uma volta ao redor de si mesmo. Júpiter também. Todos esses movimentos de rotação, eles vão caracterizar a mesma coisa.
que é um movimento de rotacionar, girar ao redor do seu próprio eixo imaginário. E esse fenômeno, esse movimento, ele só provoca a alternância dos dias e das noites. Não envolve questões climáticas, como, por exemplo, o movimento de translação. Tá? Ele só provoca a alternância do dia e da noite. Então, a gente, agora há pouco, estava à noite. O que caracteriza isso, professor? Caracteriza que a Terra estava no seu movimento de rotação e uma parte dela estava recebendo maior incidência solar, caracterizando o dia. Uma outra parte dela estava recebendo menor incidência solar, caracterizando a noite. Tá bom? A gente estava, agora há pouco, no lado oposto ao Sol. Então, eu estava caracterizado pela noite. O lado que eu estava do nosso planeta, por estar contrário ao Sol, estava recebendo menor incidência solar, caracterizando a noite. Já o lado que estava de dia, estava virado diretamente para o Sol, caracterizando aí uma maior incidência solar, caracterizando o dia. Agora o jogo se inverteu, né, Baixa Grande do Ribeiro? Agora nós já estamos pela manhã. Então eu estou agora em uma região do planeta que vai receber uma incidência direta da luz solar. E quem estava de dia antes está agora ao lado do planeta, está agora na região do planeta que recebe menor incidência solar, vai estar então à noite. Bom? Jovens, ficou alguma dúvida até aqui sobre essa questão dos movimentos? Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre o conteúdo? Alguma dúvida até aqui, jovens? Nenhuma dúvida? Pois então, dando continuidade aqui, a gente vai finalizar a nossa aula falando do Sol e da origem dessa estrela, o que vai provocar também a origem do sistema solar. Vamos lá. O Sol, jovens, ele é uma estrela. Ele é uma estrela que a sua composição é puramente de gás e poeira incandescente. Sua composição basicamente é essa. Você tem gás e poeira incandescente. O que é poeira incandescente, professor? Uma poeira em alta temperatura que, por estar aquecida, acaba liberando luz. Ok? Mesmo caso lá da lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, o funcionamento dela, aquela lâmpada da luz amarelinha, o funcionamento dela é através da combustão, através da incandescência do filamento metálico que possui dentro dela. Então, aquele filamento, ele aquece ao ponto de produzir luz devido à incandescência.
Então, ali acontece por meio da queima daquele filamento, da combustão daquele filamento. Tá bom? Com o Sol acontece a mesma coisa. Ele é composto por gás e por poeira incandescente com uma alta temperatura. E essa alta temperatura vai provocar uma liberação de calor e também de luz. O Sol, ele vai representar 98,9% da massa do sistema solar. Então, só para você perceber o quão grande é o Sol em comparação a gente. Ele vai representar 98,9% a massa do sistema solar. Então, contando asteroides, cometas, contando os planetas e o Sol contabiliza 98,9% da massa do sistema solar. E as temperaturas médias nessa estrela chegam a 15 milhões de graus Celsius. Tá? 15 milhões de graus Celsius. Bom, o diâmetro do Sol, 1,4 milhão de quilômetros. A massa, 330 mil vezes maior do que a massa da Terra. Então, você tem aí 330 mil terras para formar um Sol. E uma distância média entre o Sol e a Terra seria de 150 milhões de quilômetros. Uma distância segura para que possa se desenvolver a vida, tá bom? Mas, professor, de onde veio o surgimento do Sol? Bom, o surgimento do Sol se deu através de um aglomerado de poeira e gás, que começou a se concentrar em um único ponto do espaço. Então aqui nós estamos vendo a história do nascimento do Sol. Então, quando essa nuvem ela começou a se concentrar, essa nuvem de poeira e gás começou a se concentrar em uma região do espaço, ela começou a criar um núcleo de matéria e anéis de poeira. Esse núcleo da matéria, ele era um núcleo bem mais aquecido do que essa poeira no formato de anéis. Essa poeira ela foi começando a se distanciar desse núcleo. E aí você vai ter o surgimento do Sol, que foi gerado por meio desse núcleo de matéria. E essa poeira que começou a se afastar do Sol, ela começou a se concentrar em outras regiões do espaço, formando os planetas. E devido à densidade do Sol, ele conseguiu ter uma grande gravidade, atraindo principalmente a poeira mais densa para perto dele. Então, a partir daí, você teve a criação dos planetas formados por terra. Por isso que os planetas formados por terra, eles estão mais próximos, tá? Devido a essa atração gravitacional que o Sol provocou para com a poeira e a rocha. Já o gás, ele já não teve essa mesma atração. Então, por isso que os planetas gasosos, eles se encontram mais afastados do Sol. Porque
porque a atração gravitacional não foi tão intensa sobre esse gás. Então, daí você tem o surgimento do nosso sistema solar, tá? Através de uma nuvem de poeira e gás, você teve o surgimento do Sol. Essa poeira, ela se afastou e se concentrou em outros pontos do sistema solar, criando os planetas formados por terra, por rocha, e o gás se afastou ainda mais e também se concentrou em outras regiões mais longe do Sol, criando os planetas longínquos ou gigantes, tá bom? Que, em sua maioria, são compostos por gases. Bom, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Na nossa próxima aula da próxima terça-feira, a gente volta a se encontrar e volta a falar um pouquinho do sistema solar, tá bom? E aí a gente comenta mais um pouco sobre os planetas que compõem esse sistema. Até lá, jovens. Tchau, tchau.